Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus, tomar o seu assento, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É forte, né, essa frase. Faz em mim o teu querer. Quero todo mundo agora se concentrando. Sabe aquele silêncio santo que a gente fala? Tem hora do barulho santo, tem hora do silêncio santo. Para a gente ouvir a palavra do Senhor. Venha entrar uma calma no ambiente, mas também o poder da palavra sobre você, sobre mim. E nós estávamos cantando, faz em mim, Jesus, o teu querer. Hoje nós estávamos no bosque, em poucas irmãs hoje, porque choveu ontem, né? Bastante. Mas mesmo assim, a Dina deixou o bosque marcado, e algumas de nós estivemos lá. E hoje uma das coisas que foi falado lá, e que eu acho muito marcante, é que Deus é um Deus que nos faz sonhar. Mas Deus é um Deus que também destrói os nossos sonhos. Você fala, pastora, como assim que Deus destrói os nossos sonhos? Quando esses sonhos não estão dentro da vontade dEle. Ele frustra os nossos sonhos, frustra os nossos planos. E isso é amor. E quando a gente canta um louvor como esse, dizendo, faz em mim o teu querer, eu preciso estar disponível para não ficar fazendo o que eu quero, mas fazer aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que como pai, Ele sabe que é melhor para mim. Porque algumas vezes, por nossa insistência, o Senhor permite que a gente viva algumas circunstâncias que nunca foi o desejo do coração dEle. Que às vezes é uma obstinação nossa, mas Ele permite, para que a gente passe por algumas coisas e depois volte sabendo que o querer dEle é melhor. Que a vontade dEle é melhor. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas 15. Ô Gabi, chama o pastor Fabiano para mim, por gentileza. Isso, abra em Lucas 15, a partir do versículo 11. Uma parábola muito conhecida. A parábola do filho perdido, ou em alguns títulos, em algumas bíblias está escrito a parábola do filho pródigo. Quem aqui já ouviu essa parábola? Praticamente a maioria, né? Um ou outro que não levantou a mão, mas praticamente a maioria já ouviu a parábola do filho perdido. Diz assim, Jesus continuou. Por que Jesus continuou? Porque ele já tinha contado algumas parábolas antes. É por isso que aqui está escrito que ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, um filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Olha que interessante.
Quando esse filho, que é o mais novo, então nós vamos entender que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Quando esse filho mais novo, ele chega para o pai e fala: eu quero a parte da minha herança. Ele está dizendo para o pai dele: olha, pai, eu não concordo com o jeito que você administra as coisas. Olha, pai, eu não estou gostando da forma com que você está fazendo. E naquela época, pedir parte da herança era rejeitar o pai, porque a herança só era compartilhada depois da morte do pai. Quando ele pede parte da herança, sendo um judeu, ele estava dizendo: ó pai, eu estou te rejeitando. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeitinho. Não concordo com o jeito que você está fazendo as coisas. A gente sempre pensa no filho, mas eu vou fazer uma pergunta para você. E se você fosse aquele pai? Quem aqui é pai e mãe? Imagine que você está numa cultura que, se o seu filho pede a herança, é porque ele está te rejeitando como pai. É porque está dizendo: não, eu não concordo. Aquele pai podia recusar. Mas sabe o que o pai fez? Ele dividiu a herança. Ele pega a parte da herança, ele dá para o filho e deixa o filho partir. E olha que interessante, nessa parábola é filho. Não é alguém que não conhecia um pai, não é nada disso, era um filho da casa. Alguém que cresceu no ambiente, que sentia o cheiro do pai, que tinha acesso talvez às administrações do pai, mas olhou para o pai e falou: eu não gosto do jeito que você faz as coisas, eu quero viver do meu jeito. E esse pai separa as coisas. O pai não briga, o pai não grita, o pai não amaldiçoa. A palavra diz que esse pai não amaldiçoou o filho, ele só separou. E a palavra diz que então esse filho pega parte da herança e vai viver bonitinho. Não, porque se ele já tinha um coração obstinado, é porque ele queria fazer a vontade dele e não a vontade do pai dele. Se ele tinha um coração obstinado, é porque o que ele queria viver não estava de acordo com a vontade do pai. Lembra que nós começamos dizendo aqui: Jesus, faz em mim o seu querer. Às vezes a gente pede: Jesus, faz o seu querer, mas às vezes a gente tem a cara de pau de diante de Deus dizer: eu vou fazer minha vontade. Parece que desse jeito está melhor. Parece que fora está melhor do que dentro. Fora do seio da família está melhor do que dentro. Deixa eu contar uma coisa para você. Quantos desigrejados nesse tempo, porque tem achado que está melhor fora do que dentro. Vou viver o evangelho à minha maneira. Vou servir do meu jeito. E o Senhor está dizendo: ei, nós cantamos hoje: faz em mim o teu querer, a tua vontade. E a palavra diz que esse filho pegou os bens, foi viver irresponsavelmente. Como ele viveu irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, ele era imaturo ainda. Ele não separou nada, ele gastou tudo o que era da herança dele. Foi até a última gotinha. E diz assim: houve uma grande fome
em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Deixa eu te perguntar um negócio. Era vontade do pai dele? Um homem empreendedor, cheio de bens. Você acha que a vontade era que o filho agora estivesse passando necessidade? Um menino, se a gente for olhar pelo texto, era um menino empresário, herdeiro. Um moço que tinha tudo na casa. Que sentava na mesa e comia um banquete gostoso. Provavelmente tinha empregados para servi-lo. Mas por querer viver do jeito que quis, ele foi tão irresponsável que gastou tudo que tinha. E depois de gastar tudo que tinha, ele falou: eu vou precisar sobreviver, né? Vou trabalhar como empregado. Alguém que até então era patrão. Porque se a herança era dele, significa que o que o pai tinha era dele. Mas ele escolheu viver do jeito dele. Ele quis fazer as coisas do jeitinho dele. Ele achou que ia ser melhor. Ele olhou para fora da janela, daquele ambiente onde ele estava, um ambiente que eu imagino cheio de glória, e ele disse: nossa, mas lá tem algumas coisas que eu ainda não experimentei, eu vou experimentar um pouquinho. Ah, mas o meu pai não deixa eu ir para lá, então eu não concordo com o que ele está dizendo. Vou pedir minha herança, vou me afastar do pai e vou fazer do meu jeito. E ele sai. Aí ele arruma um emprego. Só que o emprego que ele conseguiu arrumar foi um emprego para cuidar de porcos. E para um homem judeu era algo muito degradante. Porque se você não sabe, o judeu até hoje não come carne de porco. Para eles o porco é um animal impuro. Eles não podiam, no tempo de purificar, não pode nem ficar perto. Mas ele estava longe. Era o desejo do pai que ele passasse isso? Não era. Mas a irresponsabilidade dele levou ele a viver dessa forma, porque ele tinha uma obstinação no coração de viver do jeito que queria, de fazer do jeito que ele desejava. E esse foi o emprego que ele conseguiu. Como tinha fome na terra, o pensamento foi: não quero passar fome. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Na casa do pai tinha comida, tinha empregados servindo, mas ele resolveu ir para distante. Quando ele estava distante, veio a fome na terra. Por causa da fome na terra, alguém aqui já passou fome alguma vez? Ou pelo menos vontade de comer? Já ficou algumas horas sem comer e passou vontade de comer? Dói o estômago, né? Dói, chega a doer. Quando uma pessoa está com muita fome, qualquer coisa que oferece para ela, ela acha que é comida. Porque é um instinto de sobrevivência. Mas a casa do pai, ele tinha comida de verdade. Aqui, na casa do pai, nós temos uma palavra que alimenta. Aqui na casa do pai, quando eu digo casa do pai, é a igreja Ágape, mas é todas as outras igrejas que servem e louvam ao Senhor em espírito e em verdade. Porque aonde o pai está, tem comida. Tem verdade sendo liberada. Tem palavra sendo liberada. Mas alguém com fome e alguém com sede, às vezes se presta a qualquer coisa.
E naquele momento, talvez o orgulho ali ainda estava dentro dele. E ele estava pensando, não tem como eu voltar para a casa do meu pai porque eu rejeitei ele. Então agora eu vou comer qualquer coisa que me oferecerem. Mas ninguém dava nada para ele comer. Sabe por quê? Porque fora da presença do Senhor não tem palavra que sustente. A única palavra que tem alimento é a palavra da verdade que está em Cristo Jesus. Outras palavras não alimentam. E eu penso que inclusive foi algo poderoso ninguém ter dado nada para ele. Porque ele era alguém que vivia como príncipe e agora está com vontade de comer lavagens. Não é? Eu não vou conseguir falar agora, tenho que ler. A comida que os porcos comiam. Uau, ele estava com vontade de comer aquilo que o animal, que é considerado impuro por sua cultura, estava comendo. Quer dizer, na opinião dele, até os porcos naquele momento estavam sendo melhor alimentados. E tudo isso porque ele rejeitou a comida da casa. O banquete da casa, a presença do Pai. Mas aí, na parábola que Jesus conta, diz que, caindo em si, ele disse. Aí é um momento que já ultrapassa, não tem mais orgulho. Ele disse assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui eu estou morrendo de fome. Ele começou a lembrar, uau, os empregados do meu pai comem bem. E eu que fui filho, estou aqui nesse lugar, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Aqui começa um processo de arrependimento e um processo de quebrantamento. Ele começa a dizer: olha, tem um lugar que eu já conheço, e nesse lugar tem comida, nesse lugar tem banquete, nesse lugar eu era chamado de filho, mas agora eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Eu pequei. Então eu vou voltar e eu vou pedir para o meu pai não mais me receber como filho, porque eu rejeitei ele. Mas eu sei que meu pai é um homem rico, um homem de bens, um homem de posses. Então eu vou. Não vai mais ter orgulho aqui dentro. Se ele continuasse orgulhoso, ele ia continuar tentando em outros lugares. Mas houve quebrantamento. Ele disse: eu vou voltar. Mas aí ele já não volta com aquele nariz empinadinho que ele saiu. Ó pai, vou fazer tudo do meu jeito. Ele volta dizendo: pai, eu quero ser um dos seus empregados. Eu quero viver como um dos seus servos. E a palavra diz assim, que estando ele ainda longe, ele ainda estava longe. Ele estava voltando para casa, ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Alguém fez assim ali, ó. Acho que foi ali. Porque tem gente que já entende o mistério. Eu imagino que o pai em todo momento ia naquele mesmo lugar, naquele mesmo portão, para dar uma olhadinha. Será que meu filho está voltando? Porque o coração do filho estava obstinado, mas o coração do pai, desde o dia que o filho saiu, estava aí esperando a volta dele.
O pai não estava com um coração pesado de rancor, com um coração pesado de ódio, com um coração pesado de vou amaldiçoar meu filho. Ele estava ali dizendo, ele vai voltar. Porque eu sei que o que ele está experimentando lá fora não é bom, e aqui na minha casa tem comida, ele vai voltar. Ele vai voltar para onde tem palavra, para onde tem presença, para onde tem busca, para onde tem mesa, para onde tem banquete, ele vai voltar. O pai ficou lá esperando. Uau, que pai é esse? Que pai é esse que não guarda mágoa no coração? Muito pelo contrário, ele estava tão disposto, que a palavra diz que ele viu de longe, e ele saiu correndo. Eu não sei se você sabe, mas aqui Jesus estava falando uma outra coisa muito chocante para a cultura da época. Porque era indecoroso um homem de família, pai mais velho, correr. Os homens não saíam correndo desse jeito, sendo mais velhos e pai de família. Era indecoroso. Mas a palavra diz que ele saiu correndo. Ele deixou a religiosidade, ele deixou a cultura, ele deixou tudo e ele correu para o filho. Ele só queria o filho nos braços dele. Aqui quebra a gente no meio, porque esse pai que Jesus está se referindo é o nosso pai no céu, que mesmo a gente tendo vacilado, pecado, sendo indigno, sendo injusto, ele morreu com o braço aberto, numa cruz nos esperando de volta, dizendo, eu quero você. Você um dia não me quis, mas eu quero você. Você não quis ficar comigo, mas eu quero ficar com você. E você vai voltar para casa. O pai sai correndo. O filho disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Você sabe por quê? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas arrependidas. No momento que o filho disse, pai, ele já estava lá de braço aberto, ele só estava esperando o filho voltar para casa. A hora que o filho volta, sabe o que ele vai fazer? Ele não está esperando um filho perfeito, não. Ele já imaginava que o filho tinha gasto toda a herança. Ele estava dizendo, eu quero um filho com o coração arrependido, porque viveu o que viveu, mas agora sabe que precisa de mim. Sabe o que o coração quebrantado faz? O coração quebrantado faz a gente vir para Ele, voltar para Ele e falar assim, pai, eu não sou digno de ser seu filho. Quero ser só seu servo. Seu coração quebrantado. Só que daí Ele olha para a gente e fala bem assim, traz um anel, traz uma roupa, traz a sandália. Você não perdeu a sua posição. No meu coração sempre estava guardado para você. Eu vou restituir o seu lugar. Talvez você chegou na presença de Jesus sabendo que Ele estava de braços abertos. Aí você chegou arrependido para Ele. E Ele te recebeu.
Só que aí você continuou pensando com palavras de acusações. E o pai está dizendo: ei, no momento que eu te recebi, já não tem mais nenhuma acusação sobre você. Eu te amei. Restituiu o lugar. Devolveu a posição. Uau, que pai é esse? Que não chegou para ele e falou bem assim: olha, filho, cadê a herança? O que você fez com ela? Me apresenta a conta, que eu vou te pôr aqui de castigo no banquinho. Que você vai voltar para casa, mas você vai ser empregado? Não. O pai estava todos os dias esperando, dizendo: filho, tudo que eu sempre quis foi o seu coração, porque você estava na casa, mas o seu coração ainda não era comigo. Agora você volta com o coração arrependido. Agora o coração é comigo. Você tem noção que o pai não estava nem se importando com os bens materiais, ele estava se importando com o coração. Aonde o coração estava? Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Houve uma grande festa, pastor Fabiano. Eles começaram a festejar. O pai estava em alegria. O pai disse: olha, é o melhor novilho. Vamos fazer festa. Meu filho está na casa. Meu filho desejou retornar para mim. Meu filho voltou quebrantado. Voltou desejoso pela minha presença. Aí acontece algo. Lembra que eram 2 filhos? Você lembra disso? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Você imagina, o filho mais velho estava lá no campo trabalhando. Aqui a gente tem que prestar atenção nessa palavra para nós hoje, como Rema. Se nós somos, um dia, todos nós fomos o filho que voltou para Jesus. Mas hoje eu preciso prestar atenção. Eu sou o filho que hoje estou voltando, ou eu sou o filho mais velho da casa? Como um rema para nós. Eu sou o filho que eu estou voltando. Porque tem pessoas aqui hoje voltando para Jesus, ouvindo essa palavra e dizendo: hoje, Senhor, eu quero estar nesse lugar. Eu não vou mais sair da sua presença. Hoje, aqui. Então tem o filho que se desviou e saiu, mas tem o filho que ficou. E eu preciso pensar: eu sou o filho que se desviou ou o filho que ficou com um coração amoroso, ou com um coração como o que nós vamos ler agora? Porque a palavra diz que aquele filho estava trabalhando. Talvez você é aquele que está trabalhando para Jesus, sempre perto. Aí ele chega em casa e fala assim: uau, está tendo uma festa. Por que está tendo uma festa? Meu pai não me falou que ia ter uma festa. Meu pai não disse que a gente ia festejar hoje. Ele volta lá do trabalho festejando, todo mundo festejando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Hoje a gente tem uma reflexão para fazer. Porque aqui havia 2 filhos, o filho que voltou e o filho que estava com o pai em todo o tempo. Ele nunca pediu para o pai a herança, para ele sair. Só que mesmo dentro da casa, ele estava com o coração desviado. Ele estava dentro da casa, sem ter um coração no propósito do pai. O que acontece é que um teve a ousadia de sair, enquanto o outro não estava desfrutando de tudo que o pai tinha, mas estava se acomodando em religiosidade. Estava achando que o muito trabalho dele ia conquistar o coração do pai dele, quando o coração do pai dele já era dele. Porque não é sobre muito trabalhar para o Senhor, é sobre o quanto o meu coração está nele. Não é sobre o quanto eu posso fazer, ele já me aceitou, eu fazendo ou eu não fazendo. Então agora eu não estou trabalhando só porque eu quero o favor dele, ele já me deu o favor. Agora eu estou trabalhando porque ele me deu o favor. Eu vou estar com ele porque ele já fez. E hoje o Senhor está dizendo para nós: olha, e talvez você não é nenhum dos dois. Talvez você é o filho que está na casa, feliz da vida, desfrutando de tudo. Talvez você é o que já entendeu, está na mesa do banquete. Talvez você é como as crianças. As criancinhas vêm aqui, vê a mesa da ceia, fica doida para pegar um negocinho da mesa. Sabe o que o Senhor está querendo? O Senhor está dizendo assim: ei, sejam como crianças que desfrutam da minha presença, sem ficar colocando empecilho em nada. Sejam como as crianças. Você pode ver, tem criança aqui que ela não faz parte do ministério de dança. A hora que a gente olha, está aqui em cima dançando. Às vezes o pastor Fabiano mostra para mim, eu falo: você vai tirar ela? Porque eu não vou. Eu não vou. Outro dia mesmo eu falei para ele, eu falei: tinha criancinha dançando aqui, não fazia parte do ministério de dança. Eu falei: talvez a adoração dela está mais sincera do que a adoração de todo mundo. É espontânea, ela está desfrutando, ela está amando, ela está na presença. Ela está dançando. Ela não está se prendendo a nada. Por isso que o Senhor disse: tenha um coração de criança, mas com a maturidade de um adulto, com a maturidade espiritual em fé de um adulto. Porque o que já tem maturidade vai desfrutar como criança e jamais vai pedir a herança para sair da casa do pai, porque ele desfruta. Mas agora tem pessoas que elas acham que elas têm uma maturidade em fé, mas elas não conseguem desfrutar da presença, sendo que a presença está no ambiente. E o Senhor está dizendo: ei filho, desfruta da presença. Comam da palavra liberada. Dancem, busquem ao Senhor de todo o coração. O filho que fica em casa sem ter o coração no pai, acha ruim quando o outro volta e já volta festejando. Mas é porque o pai reconheceu a verdadeira intenção do coração. O Senhor quer restituir posições. Ele não ficou feliz quando, de alguma forma, o seu coração foi para longe dele. Ele quer que você volte.
Ele quer que você volte para Ele, estando na casa ou não estando na casa. O filho mais velho também precisava voltar para Ele. O filho mais velho estava dentro da casa, mas ainda não estava no pai. O pai está dizendo: ei, é hora de voltar de todo o coração. De desfrutar, de amar. Ele é tão generoso em amor. Ele é tão generoso em amor. Ele é tão perdoador. Quando Ele nos liberta, Ele quer fazer de nós um libertador também. Alguém que vai se alegrar quando o outro volta. Hoje, antes do culto, veio uma mocinha para nós orarmos por ela. Ela nem é daqui, é de Amambai. A gente orou por ela ali no comecinho do culto. A gente foi ali na salinha orar por ela. O Senhor libertou ela de uma depressão. O Senhor quer libertar. O Senhor quer tirar de prisões. Trazer vida. Olha a felicidade desse pai. Ele diz: meu filho estava morto, agora tornou a viver. Olha a alegria do pai em saber que o filho voltou para casa, vivo, agora vivo, porque o filho saiu morto. O coração não estava no pai. O coração estava naquilo que o pai podia oferecer, que era a herança, mas não estava no pai. Agora ele volta com o coração no pai. E o pai diz para o outro: filho, você já estava na casa, agora coloca o seu coração em mim para desfrutar de tudo que eu tenho, para viver tudo que eu tenho para você. E a gente vai olhar para um Cristo tão libertador, um Cristo que nos cura, nos restaura no espiritual, nos cura no emocional e nos cura no físico. Aonde Jesus está tem cura, tem libertação. Aonde Jesus está tem milagres acontecendo. Aonde Jesus está tem festa. Talvez você fica triste. Nossa, mas eu estou triste. Cheguei aqui triste. Por que esse povo está todo se alegrando? E o Senhor está dizendo: ei, então hoje é o seu dia de deixar a tristeza e se alegrar junto com esse povo. É o dia, a noite de ser liberta de depressão, espírito de ansiedade, espírito de morte. De voltar verdadeiramente à essência, desfrutando da presença. O irmão mais velho, ele estava dentro da casa, mas ele estava dentro da casa e mesmo pertinho do pai. O olhar dele era julgador, o olhar dele era acusador. Voltou um irmão de sangue e ele não se alegrou. Você consegue entender que o Pai não nos quer só dentro da casa, o Pai nos quer dentro dele. Porque quando nós estamos dentro dele e ele está em nós, então nós começamos a pensar os pensamentos dele. Nós começamos a manifestar as ações dele. Nós começamos a amar como ele ama. Nós nos tornamos resgatadores. Para mim e para o pastor Fabiano, é uma alegria quando a gente vê filhos voltando para casa, e é voltando para casa mesmo. Às vezes é na ágape, mas tem filhos que não estão na ágape, estão no outro lugar. Para nós o importante é estar na presença, porque a casa é o Pai.
Quantas vezes a gente sai na cidade, antes de ontem mesmo, a gente entrou no lugar, pegar um sorvete, começou a ministrar sobre a moça, até o casamento o Senhor profetizou para ela, na sorveteria. Ela não precisa estar aqui na Ágape, ela só precisa estar no Pai. Os que forem para estar nessa casa, estarão nessa casa de oração. Mas os que forem para estar em outro lugar, estarão em outro lugar. O importante é que estejam no Pai. E os filhos que estão no Pai vão começar a se alegrar com os filhos que voltam. Vão começar a dar pulo de alegria. Vão começar a dizer, estava perdido, mas voltou. Os filhos que estão no Pai vão começar a ter atitude como Pai. Vão sair correndo para abraçar. Sabe o que é interessante? Eu e o pastor Fabiano, nós não conseguimos atender muitas vezes todo mundo que já tem conosco aqui na igreja Ágape. O Senhor é muito generoso, Ele enviou pastores nesse lugar. Pastores que chegaram aqui sem pedir nada. Eles vieram para ser cuidados, amados, e tem nos auxiliado em muitas coisas. Nós temos outras pessoas. Tem lugar que a gente não pode ir, a gente fala, o pastor Jefferson, o pastor Claudemir, pastor Nilson e pastor Arrê, vocês podem ir. Você sabe por quê? Porque tem lugares que eu não vou poder ir. Mas se você pode ir, se sinta honrado, porque você está sendo um resgatador. Se sinta feliz, porque você é um irmão que está abrindo os braços como pai, e não um irmão que está fechando os braços. Você é alguém que está sendo usado por Deus. O filho estava na casa, mas não conhecia o coração do pai, porque quando o irmão chega, o que ele tinha era murmuração, era reclamação. O pai está nos ativando, está te ativando, não para ser um murmurador, mas para ser um resgatador. Para ser como Ele. Tem lugares que talvez eu não possa ir, mas talvez você pode ir. Pastora, mas o que eu vou falar nesse lugar? Só seja um filho de Deus. Só seja um irmão. Só seja alguém que abraça, alguém que vai levar uma palavra do reino. Sem palavra de confusão, sem palavra de discórdia, a palavra do reino. Na mesa do Pai. Seja aquele que se estende. Talvez você está esperando só eu ser. Sabe por que eu estou falando eu? É porque eu estou aqui na frente. Se fosse o apóstolo Bertelli, eu ia falar o apóstolo Bertelli. Se fosse outro, ia falar outro. Mas talvez você está esperando só nós sermos usados por Deus. Você é um irmão chamado para ser usado por Deus com palavras proféticas. Porque se você crê no Cristo, se você crê no reino, tem algo do Senhor que vai ser liberado da sua boca. Pastora, eu não sei pregar. Você sabe abraçar, você sabe sorrir. Você sabe fazer alguma coisa. Tem alguma coisa em você. E tem, porque tem Ele. Tem Ele. E sabe por que eu estou falando isso? Eu e o pastor Fabiano, a gente sempre fala assim, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar. Isso cabe ao Senhor. Quando a gente fala isso, tem gente achando que a gente tem plano já de ir embora, né, pastor? Aí tem que explicar, não é porque temos plano de ir embora, é porque a nossa vida, ela é de Jesus.
Se Jesus mudar tudo e falar, ó, arruma a mala e vai para Cochichina, zero problema para nós. Nós vamos, nós somos obedientes. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos transitórios nesse momento. Mas existe uma casa aqui. Existem filhos dentro dessa casa. Existem filhos que vão continuar. Existem pessoas que estão aqui hoje que vão talvez embora de Naviraí. Mas existem outros que vão ficar. As pessoas não podem ficar presas à nossa figura. Elas precisam ficar presas em liberdade em Jesus. Manifestando a glória. Da mesma forma, do mesmo jeito, com fogo no peito. Vocês precisam de ver, esses meninos, esses dias se reuniu, todos os meninos, a coisa mais linda, tudo incendiado, todos eles pregou. Pregaram o horário. Esses dias eu fui mãe de menino só, porque meu filho levou todos os amigos lá para casa. A Mel ficou com as amigas dela. E esses meninos tudo incendiado por Jesus e falando assim: nossa, quando que vai chegar a nossa hora de ir? E a gente quer ir debaixo da bênção, a gente não quer ir de qualquer jeito. Coisa mais linda. E eu falei para eles, ó, mas quando vocês forem no mercado, quando vocês forem na sorveteria, quando vocês forem na rua, já prega. Já fala de Jesus. Você já está o irmão mais velho na casa, mas o irmão mais velho na casa em que você está com o coração no Pai. Manifesta. Não precisa ficar esperando para desfrutar. Manifesta. Senta na mesa e come. Pega as palavras de promessa que o Senhor liberou para você e coloca ela em ação. Talvez você está esperando, eu vou esperar. Eu vou esperar para confirmar se é essa palavra. Espera para confirmar só algumas coisas que você não tem noção mesmo. Porque se tem coisas que a Bíblia te disse, ela não vai se contradizer. Às vezes tem pessoas que ligam para mim, para o pastor, e falam assim: pastor, e essa decisão, o que eu vou fazer? Tem decisão que é óbvio, está no profético, vamos sondar no profético. Mas tem decisão que está aqui. É só cumprir um princípio, é só respeitar um princípio. O que isso significa? É só desfrutar. É só colocar em prática aquilo que Ele mesmo já liberou na casa. Na casa, Ele já liberou cura. Se você é um filho que está desfrutando, você pode chegar lá na sua casa e falar: doença, ó, aqui não. Aqui não. Eu ouvi a palavra. Tem os filhinhos que ainda vão precisar da visita. Mas tem os filhos que à medida que vão amadurecendo, vão entendendo que eles podem desfrutar. Eu posso desfrutar. Eu posso chegar na minha casa e falar: ó, diabo, aqui não, porque essa casa é de Jesus. Eu posso fazer isso, porque eu sou filha do Pai. Você pode fazer isso. Você é filho de Deus. Quando eu estou na casa, eu posso comer a palavra. Sabe por quê? Que como a gente não consegue atender tanta gente, a gente faz os discipulados. Os discipulados de casais, os discipulados. Ficou Escola de Fundamentos mesmo, né, o nome? Maturidade cristã, eu ia falar Escola de Fundamentos. Da maturidade cristã, a gente faz o Filhas da Intimidade. Sabe por quê? Porque nesses dias, com menos pessoas, vão se liberando a palavra, vai se falando dos fundamentos, vai se falando dos princípios. Quanto mais eu aprendo os princípios, mais eu aprendo a palavra, mais eu aprendo os fundamentos, mais eu posso desfrutar deles. Mas eu vou entender e falar: uau, eu posso pôr em prática, e eu posso fazer festa, porque o que é do meu Pai é meu.
Eu não sei se você entendeu o que o pai disse para aquele filho. Ele disse assim: filho, você está na casa, você pode matar o novilho a hora que você quiser. Se você tivesse me pedido, a gente já teria feito festa nesse lugar. Ele está dizendo: é só me pedir, é só fazer. O filho estava na casa esperando o pai oferecer aquilo que o pai já tinha dado, aquilo que o pai disse: pega que é teu, vamos fazer festa. E ela estava dizendo: eu só trabalho. Mas o pai estava falando: é o novilho que você queria? É teu, filho. É seu. É seu, você pode se alegrar. Você pode se colocar em pé, por gentileza?